Vamos meditar na palavra de Deus? Amém? Tenho certeza que você tem sede da palavra de Deus e você quer meditar na palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito. Tito depois de Timóteo, né? Pois é, segunda epístola, chamadas cartas pastorais. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, irmão do lado, e com gentileza e amor, ajuda a auxiliar e a localizar. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 2, né? Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens, para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo, na sã doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos para que sejam submissos aos seus senhores, em tudo, agradando-os, sem reclamar. Que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, repita comigo, sóbria, justa e piedosa. Ok. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vou ler novamente só o verso 12. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Paulo, ele formou muitos discípulos, né? E vários deles são mencionados na Escritura. O mais conhecido, Timóteo, filho na fé. Mas Paulo tinha outros discípulos, como Epafrodito, Epáfras, talvez não tão conhecido dos irmãos, mas estão aqui nas Escrituras. E outro discípulo era Tito, né? Paulo tinha sempre a sua equipe, os seus irmãos, colegas de ministério, e de maneira que Paulo, com o apostolado que ele recebera da parte do Senhor, ele administrava essa liderança, formando líderes e capacitando esses líderes para que eles pudessem servir na igreja do Senhor, na expansão da igreja. Lembrando que naquele momento, a igreja que tinha saído ali da Judéia, de Jerusalém, a Judéia tinha se espalhado para Samaria, e através do ministério que Deus havia colocado nas mãos de Paulo, o evangelho chegado aos gentios. E Paulo tinha equipe que lhe auxiliava, e Tito era um desses obreiros. Paulo escreve a carta para Tito, para que Tito
em Creta, uma ilha ali no Egeu, para que uma ilha muito grande, cheia de cidades, não é uma ilha pequena, uma ilha muito grande. E ali havia a igreja do Senhor, que Paulo tinha implantado, e ali era necessário que aquela igreja fosse fortalecida. Irmãos, quando nós vamos para missões, não importa onde a gente vá, quando a obra começa, é uma luta. Às vezes como é bonito ver uma igreja forte, uma igreja grande, com ministério de louvor abençoado, os pastores, demais ministérios agora que é assistência social, uma igreja que tem líderes, uma igreja que é fortalecida. Mas quando você começa um trabalho, você prega o evangelho e anuncia a palavra, começa o discipulado, você tem que formar líderes. E esse é um trabalho muito grande, irmãos. Porque os líderes eles têm que ter pré-requisitos, né, que só o Senhor pode dar. E esses pré-requisitos de caráter, eles têm que ser acrescentados a esses requisitos, o conhecimento da palavra de Deus, crescer na fé, crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor Jesus. E Paulo colocou Tito, que já era um líder forte, lá em Creta, para que ele fosse de cidade em cidade, e ele estabelecesse presbíteros, ele estabelecesse líderes para cuidar da casa de Deus. Irmãos, quando uma igreja começa, todas as igrejas têm as suas dificuldades e elas passam por lutas. Mas, uma igreja quando ela é nova, ela sofre muito com os lobos, com as falsas doutrinas. Quando tem um pastor que é bem formado, e o pastor, ele alimenta o rebanho, ele tem a doutrina firme, ele não deixa entrar alimento estragado. Mas quando a igreja é nova, ela fica sujeita a ventos de doutrinas. E as cartas que nós vemos na Bíblia, são cartas que em boa parte o conteúdo era destinado a cuidar disso, para que a igreja não caísse nas mãos de falsos mestres, de falsos apóstolos e falsos pastores, que mais estavam preocupados em se aproveitar do rebanho e ensinar falsas doutrinas, falsos ensinos. E o que seria daquela igreja? Que seria uma igreja nova e desencaminhada. Mas Paulo amava a igreja, porque ele amava o Senhor Jesus. Um irmão que tinha subido ao terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis que não é dado para nós conhecer. E ele amava a igreja de todo o coração. Quem dera, irmão, se nós pudéssemos amar a igreja do Senhor Jesus com o mesmo zelo que Paulo tinha. Com o mesmo zelo que Pedro, já no final da sua vida, tinha pela igreja, ou o apóstolo João. Eles amavam a igreja, entregaram suas vidas pelo exemplo que viram com o Senhor Jesus. E eles zelavam, gastavam as suas vidas, se consumiam em favor da igreja. E Paulo sabia que ele tinha que treinar líderes, que ele tinha que cuidar para que a igreja não fosse atacada. Ele zelava de todas as maneiras. E nessa carta de Tito é impressionante, que é uma palavra-chave, uma nota que ecoa em toda a carta, que é a palavra equilíbrio, bom senso. Essa palavra fica bem clara: exorta os mais velhos que sejam equilibrados, e as mulheres que sejam equilibradas, que os mais jovens sejam equilibrados. Mostrar na doutrina maturidade, equilíbrio. Sabe de uma coisa? Toda vez que a gente vai para um extremo, ou a gente vai para o outro extremo, a gente desagrada a Deus. Deus não é um Deus de bagunça, irmãos. Deus é um Deus de equilíbrio. Se não houvesse equilíbrio no universo, os planetas saíam para tudo quanto é lado. Há um equilíbrio tão refinado no universo, irmãos, que se a Terra saísse 1 milímetro do centro dela, nós saímos girando pelo universo afora. Como Deus é um Deus de precisão, um Deus de equilíbrio, Deus quer as coisas organizadas. E a igreja do Senhor precisa ser organizada. Não só, para a igreja ser organizada, as famílias precisam ser organizadas. Hoje nós passamos tantos problemas na sociedade, as famílias disfuncionais. A gente fica conversando, como mudou do que era 40 anos atrás a igreja, 30 anos atrás, porque se tornou hoje, não só a igreja, a sociedade.
Eu estava com meu filho ontem lá em frente, o shopping center lá, o Boulevard, e uma casa em frente lá com uma grade bem baixinha, mas eu vi que aumentaram a grade, já colocaram a concertina, já fizeram outras coisas. Quando a gente vai para o interior aqui, lá para Quatá, para aquela cidadezinha que tem 2.000 habitantes, 3.000, aquelas pequenininhas, né, Borá, aí você vê ainda aquelas casas que nós crescemos a infância brincando, não precisava ter muro alto nem nada, porque você não se preocupava com a malandragem, você não se preocupava com a violência, podia ficar até as tantas na rua brincando, depois voltava para casa, tomava o banho, ia dormir, e sabia quem era um, sabia quem outro. Esse tempo já foi embora. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma, independente das oscilações e das estações pela qual o mundo passa. Agora, para viver num mundo tão conturbado como esse, e para ter uma igreja sadia, uma família sadia, nós temos que começar pelos indivíduos. Por isso que o processo de discipulado é importante. E para o barquinho da gente não naufragar numa tempestade tão grande, num mundo tão tumultuado como é esse, nós precisamos de diretrizes, precisamos de balizas, elementos que nos norteiem, bússolas que nos dêem o norte. E nessa carta, Paulo vai deixar claro para Tito, seu discípulo, e ele vai dar 3 elementos que eles ajudam a cumprir a carreira para chegar diante do trono do Senhor naquele dia. E eu quero compartilhar com você nessa noite e deixar com você esses 3 elementos. Eu não vou me estender, mas são 3 elementos. Se você puder guardar isso no teu coração, sabe, pegar essa palavra, assim, esconder no coração, guardar na tua mente, inculcar. Sabe, você está lá no teu trabalho, você está na escola, não importa onde você esteja, fazer disso aqui, que eu vou passar para você, uma filosofia de vida. Eu vou guardar esses elementos ao resto da vida. Se você fizer isso, a palavra de Deus vai te ajudar tanto para você não errar. E a gente tem tantos mandamentos, a gente tem tantas coisas, a gente fica vendo diante do Senhor, Senhor, como eu estou? Estou aprovado, não estou? E a gente se preocupa porque a gente quer fazer a vontade de Deus, amém? Então guarda esses 3 elementos. O primeiro dele, está dizendo aqui, olha, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, através de Cristo Jesus, é a nossa graça. Ele é o amado do Pai, Ele nos agraciou com salvação, trouxe salvação a todos os homens, e Ele nos ensina para que, enquanto nós vivamos nesse mundo, né, nós possamos renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e viver de que maneira? Se nós queremos renunciar às paixões humanas, à impiedade, à maldade, viver nesse mundo conturbado, a primeira coisa que nós precisamos fazer é viver nesse mundo de maneira sóbria. O que é sobriedade? Se eu perguntar para você, qual é o oposto do sóbrio? Aí você vai pensar, pessoa que está fora de si, está alterado, está alcoolizado, por exemplo. Está debaixo de alguma substância que alterou o equilíbrio, a faculdade, o domínio próprio. A pessoa, quando ela está bêbada, ela não está sóbrio. Eu encontrei com ele, mas ele não estava sóbrio. Ele não me pareceu que estava sóbrio, acho que já tinha bebido. Não só bebida, droga ou qualquer outra coisa. Quando nós falamos de sobriedade, a palavra de Deus fala de sobriedade, não fala só nesse texto, fala em inúmeros textos. A sobriedade não é uma coisa que tem a ver com o próximo. Em primeira instância, a sobriedade não é algo que tem a ver com a sociedade. Ela afeta a sociedade, mas em primeiro plano, a sobriedade é algo individual. Sou eu. Se eu fico bêbado, eu não fico para o meu irmão. Meu irmão pode até sentir os problemas da bebida. Se a pessoa que faz qualquer outra coisa, que ela não é, que sai da sobriedade, em primeiro plano, quem é afetado é ela mesma. Nós precisamos ser sóbrios, irmãos. O que é ser sobriedade? É você não ir para um extremo e não ir para o outro. É você manter o equilíbrio. É o domínio próprio. É aquela consciência, sabe, de você, hoje de manhã, na presença de Deus, e ainda orando essa tarde, eu tenho pedido, Deus, sabe o que nós precisamos? Vamos fazendo aqui um parênteses. Nós precisamos aprender a andar na presença de Deus, que nem os profetas andavam.
Sabe o que os profetas falavam? Eu tenho uma inveja santa disso, irmão. Só que a gente pode ter uma inveja santa, né? Tão certo vive o Senhor, cuja presença eu estou. Às vezes eu estou no carro, estou no dia a dia, e eu me comporto como se eu não estivesse na presença de Deus, como se Deus não tivesse. Quer dizer, então estamos na igreja, a presença de Deus está aqui. A hora que você está na sorveteria, a presença de Deus não está lá. Na hora que você está com outro colega contando as bobagens, a presença de Deus não está lá. Isso não é bom para nossas vidas, não é bom para a minha vida, não é bom para a tua vida. Se a gente quer alcançar a sobriedade, a gente tem que andar na presença de Deus. Está conversando com Deus no carro, é isso que o Senhor quer que eu faça? Se eu estou no carro, eu sou o chofer, o Senhor, em casa, com a esposa, com os filhos, no trabalho, em todas as nossas atividades. Irmãos, eu peco muito, eu sei que os irmãos devem pecar muito também, sabe por quê? Pela falta da consciência de que nós estamos na presença de Deus. Aprender a orar, Senhor, me dá consciência da tua onipresença, me dá a consciência da tua onisciência, que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está em todos os lugares. Se eu ando na presença de Deus, e Deus está comigo, eu estou consciente da presença de Deus, então eu tenho paz no coração, porque não vão andar dois juntos se não estiverem de acordo, correto? Deus não vai andar comigo, Deus não vai andar por caminho torto. Se eu estiver em caminho torto, Deus não vai andar comigo. Para andar na presença de Deus, eu tenho que andar do jeito que Deus quer. Então a sobriedade, irmãos, ela fala desse equilíbrio, ela fala a respeito de que a ideia de ser prudente, de ser moderado, Paulo vai falar em 1 Coríntios, voltai à sobriedade. Em Timóteo ele vai falar, Deus me deu um espírito de sobriedade, um espírito de moderação. As virgens, 5 delas eram prudentes, ou seja, sóbrias. As outras eram nécias. E quem era a pessoa que edificou a casa sobre a rocha? Era o homem prudente, a mesma palavra, o homem sóbrio, edificou a casa sobre a rocha, O prudente vê o perigo e se esconde, diz o livro de Provérbios, E assim tantos outros textos. Mas eu quero deixar a parte do sóbrio só com esse versículo de Paulo aos Romanos 2:12-3. Cada um dentre vós não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Nós estávamos num congresso, acho que o número de irmãos que tem aqui era de pastores, só pastores lá em Sumaré, e o pastor que veio do Paraná, que foi ministrar, ele disse o seguinte, irmãos, eu queria tanto pastorear uma igreja grande, até que um dia Deus falou comigo, olha, eu não te separei para você pastorear uma igreja grande, é aprender a ser feliz com o que Deus dá, sabe, muitas vezes a gente peca porque a gente quer uma coisa que não é para a gente, alegrar com a alegria do outro, Deus abençoou o outro, Deus está querendo usar o outro daquela maneira, glória a Deus, não importa que ele é mais não quer dizer que ele é mais importante do que você, porque ele está fazendo aquela tarefa, ou que fazia outra, no corpo de Cristo todo mundo tem o seu espaço e tem a sua importância, amém? Você tem a sua importância dentro do corpo de Cristo, guarda essa coisa, seja sóbrio, sóbrio diz respeito a você mesmo. Em segundo lugar, Paulo fala para Tito, vivamos nesse mundo de maneira sóbria e justa. Agora, justiça, não existe justiça fora da sociedade. Ninguém vivendo numa ilha sozinho, não existe justiça. A justiça só existe quando existe sociedade. A justiça se manifesta com relação ao outro. O que é teu, o que é meu, é meu. Mas se eu quiser compartilhar o meu com você, Deus vai se agradar. Quando nós vivemos na sociedade, nós temos que aprender o que é justo, irmãos. Eu quero dizer o seguinte, lembra do Acã? O que aconteceu com o Acã? O Acã fez o quê? Pegou uma capa, a babilônica, a capa que era amaldiçoada. Sabe o que pertence a você? Guarda isso aqui, ó. O que te faz prosperar, o que pertence a você por direito que ninguém vai tirar. O que é de Deus e você não devolve para Deus, se você ficar com você vai ser amaldiçoado, não é bênção. Lembra do Ananias e Safira? O que é do inimigo
E se você pega, você vai ser amaldiçoado. Lembra do Acã? Então o que é teu? O que é teu, que você conquista com o suor do teu trabalho, que Deus está abençoando. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É legítimo. Deus é o primeiro a defender o fruto do teu trabalho. O trabalhador é digno do seu salário. Então aquilo que você é abençoado e você conquista no Senhor, com a bênção do Senhor, ninguém vai tirar de você, porque o Senhor é o guarda. O Senhor é que está guardando aquilo que é teu. Então o que você tem dentro da tua casa? Se você está juntando coisa que é do inimigo, Deus não vai abençoar. Se você está juntando coisa que é de Deus, também não vai ser abençoado. E se você está juntando coisa que é do teu próximo, que não é teu, Deus também não vai abençoar. Mas se você junta aquilo que é teu, Deus vai abençoar. Vivamos nesse mundo de maneira sóbria e de maneira justa. Não defraudar o trabalho, o salário. Quem é empresário, se esforce para pagar o funcionário em dia, sem atrasar, sem fazer as coisas erradas. Quem é funcionário, se esforce para trabalhar da melhor maneira possível. Eu já tive empregado, irmãos, e era pequena firma, mas eu pagava o salário do funcionário em dia. Às vezes eu não recebia o meu, ia correr atrás, tudo, mas o funcionário era em dia. E quando eu era funcionário, eu fui até o último dia e falei assim, não vou enrolar. Nossa, quanto crente, que é uma vergonha para o reino, irmãos. Fica fazendo corpo mole para o patrão mandar embora. Fica enrolando. Esse é testemunho de Cristo, de um cristão. Isso é escândalo. Quantas coisas acontecem escândalo, por quê? Porque não zelam para viver de uma maneira justa, né? E por último, Paulo fala, de maneira sóbria, justa e piedosa. Se a sobriedade diz respeito a mim mesmo, do meu relacionamento íntimo, se a justiça diz respeito ao meu relacionamento com o próximo, e a piedade diz respeito ao que relacionamento? Que instância de relacionamento? Piedade com Deus. A palavra aqui é bom temor. A palavra no original, você tem um temor santo. Não temor de uma coisa que é errada, mas o temor daquilo que é de Deus. É viver uma vida piedosa. Você faz para o outro, porque você sabe que você está fazendo para Deus, que é da vontade de Deus. Você serve o próximo, porque em primeiro plano você sabe que você está servindo a Deus, sem murmuração, sem contenda, sem reclamar. Vivamos nesse mundo de maneira piedosa. Nós estamos vivendo um tempo, eu creio que o relógio do final, eu não sei como o pastor Dorival vê isso, mas eu acho que nós estamos assim, sabe? A ampulheta, a gente vira a ampulheta, os últimos grãos de areia estão caindo, irmãos, para a volta do Senhor Jesus. Os últimos grãos de areia para a volta do Senhor estão caindo. Você ligava a televisão há 40 anos atrás, os comediantes incrédulos, eles não tomavam o maior cuidado para não levar o nome de Deus em vão. Agora, sai aquele monte de blasfêmia, aquelas coisas mais estrondosas, que não tem que mudar de canal. É antigo, mudar de canal não é mais assim. Aqui, antigão, era no botão, né? Mas é coisa que não compensa assistir, nem ver, né? Então, vivamos nesse mundo de maneira piedosa. E a piedade é uma coisa muito interessante. Ela é diferente de religiosidade. A religiosidade é aquilo que se faz para os homens verem. Lembra que Jesus falou? Daqueles escribas, fariseus, que eles ficavam lá na esquina da sinagoga, orando para que todo mundo visse, olha que religioso, olha só a pessoa de Deus, isso, aquilo. A pessoa que é de Deus de fato, que é piedosa, ela não faz para os outros verem. Ela é conhecida de Deus, Deus conhece ela intimamente, mas ela não fica fazendo propaganda para os outros da sua fé, né? Não importa que os outros pensem de você, você sabe a tua vida com Deus, você sabe quanto você ama a Deus, você também sabe quanto você precisa amar mais a Deus do que você tem amado. Então, piedade é isso, é viver na consciência que um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. Se você pegar essas três orientações, sóbria, justa e piedosa, e servir de bússola, você não vai se envergonhar no dia do Senhor Jesus. Naquele dia você vai ter combatido o bom combate e vai poder terminar a carreira sabendo que
vai ser aprovado pelo Senhor. E Deus dê no nosso coração, crie em nós esse desejo, irmãos. Eu queria ter tanto essas coisas tão em profundidade no meu coração. Às vezes eu sinto que eu tenho tão pouco, irmãos, de sobriedade. Como eu queria ser tão sóbrio, irmãos. Eu penso que eu tenho tão pouco de justiça, como eu queria ser tão mais justo. Queria ser tão piedoso, e às vezes eu falo, Deus, quanto falta. Sabe quando eu descubro essas coisas? Quando eu levanto a voz com a minha esposa, com a minha filha. Quando eu peco contra Deus. Mas a graça de Deus, ela se manifestou. E a nossa esperança. E eu sei quem tenho crido, eu sei que meu Deus me fortalece a cada dia. Para mim chegar lá naquele dia e não ser confundido. Chegar diante do Senhor aprovado. E Deus aqueça os nossos corações. Não nos permita esfriar nesse mundo de maldade, esquecer dos caminhos do Senhor. Deus nos avive no santo temor, né? Na santa vontade de andar na presença de Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pastor Dorival. Pastor Dorival, orar a Deus. Possamos viver essa palavra com piedade, com justiça, sobriedade. Que possamos ser, que a nossa vida possa ser digna de ser imitada. Quando alguém olhar para nós, eu queria ser um homem igual a esse. Eu queria fazer o que ele faz. Eu queria ser como ele. Vamos fazer esse propósito com Deus nesta noite. Propósito de viver com integridade, com sobriedade, em justiça. É o que Deus pede para nós cristãos. Muito falamos em religião, em tantas coisas, mas nós, quanto fugimos daquilo que temos que ser, daquilo que temos que fazer. Vamos pedir a Deus para que andemos nesse caminho santo, nesse caminho exemplar, nesse caminho maravilhoso, a qual Jesus nos ensinou quando Ele esteve aqui. Ele nos ensinou esse caminho. Paulo nos orientou a isso. E que nesta noite possamos andar neste caminho. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, fomos ministrados pela Tua santa palavra nesta noite. Abençoada a palavra nesta noite, Pai. Ó Deus, quantas vezes esperamos tantas coisas, queremos fazer tantas coisas, mas longe do Teu propósito, da Tua vontade. Voltamos-nos para nós mesmos, para os desejos da nossa carne, e esquecemos da cruz de Cristo. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que nós como igreja do Senhor, noiva do Senhor, ó Deus, aquela que espera o noivo, a vinda do Teu Filho amado, Pai. Ó Deus, que possamos estar verdadeiramente preparados. Ó Deus, esperando verdadeiramente aquele que vem. Ó Senhor, em nome de Jesus, aviva nossos corações. Quantas vezes nós pensamos em avivamento e pensamos em saltar, em pular e dançar, em gritar, e esquecemos de cuidar do templo do Espírito Santo, esquecemos da nossa vida espiritual, esquecemos da nossa integridade, da nossa sobriedade, da nossa justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, são coisas que nós deixamos de lado e são coisas essenciais para aquele que quer ver Teu Filho, ó Deus, que quer participar. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente crave isso no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, andarmos na Tua presença, segundo o Teu querer e segundo a
tua palavra, segundo os teus conselhos, segundo a tua instrução. Ó Deus, somos filhos, Pai, e te louvamos, ó Deus, por esta palavra nesta noite de repreensão à tua igreja, de atenção. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude para sempre. Amém e amém.